Boa noite, Marcos. Boa noite, Edna. Boa noite, Fê. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Sônia. Bora cantar hoje, Alice? Bora? Bora. Então bora cantar, vem. Hoje eu trouxe uma coelhinha. Tá em clima de Páscoa já. A coelhinha. Vem, coelhinha. Bora. Bora, senão vai ficar tarde, hein? Vai, coelhinha, já deu o seu deadline, vem. Vou começar sem você. Você começou, eu começo. Vamos, Alice. Já começou, ó. O pessoal tá esperando você. Com um S. Boa noite, Fran. Você encosta a porta aí? Antes da gente começar? Só pra Alice ficar. Eu sei, tem hora. Bora lá. Não senta a minha perna aqui. Não dá para eu tocar. Não aperta também se eu tirar o celular do lugar. Tô falando. Vai fazer coisa que não dá. Sem dedinho nervoso. Vamos lá. Vamos cantar hoje então? Sim. Em clima de Páscoa? Não, não é clima de Páscoa ainda, né? É sim. Não. O sol, vê se não esquece que me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O sol, vê se não esquece a minha melanina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Boa? Dá tchau pra todo mundo. Fala, bom evangelho, pessoal. Leva, encosta um pouquinho o violão pra mim. Tchau. Obrigado, viu? O pessoal fica esperando que semana que vem.
Pronto, consegui convencê-la de estar conosco hoje. Boa noite, pessoal que entrou aí durante a música. Vou colocar o microfone aqui, vocês me falem se o som está saindo, se está bom. Deve ter pareado aí. Vamos ver, semana que vem se a gente consegue trazer a lista de novo. Pois é, boas músicas. E ela adora, incrível, como ela gosta dessa música. Vamos lá, gente, fazer o nosso evangelho, nossa preparação, antes de mais nada. Então convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento para uma maior concentração, que nós possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo, nos harmonizando, preparando a nossa mente, a nossa concentração para a noite de hoje. E assim vamos saudando os nossos mentores, nossos anjos da guarda, irmãos que nos acompanham desde longa data, agradecidos pela sua presença, pela sua proteção, pela inspiração. Vamos nos ligando aos mentores do Espírita Soul, que também nos conectam através desse Evangelho, junto a nossas mentes, nossos corações, para que a cada domingo possamos estar reunidos. Vamos sentindo a presença também do mentor do nosso lar, gratos a este irmão por nos manter harmonizados, pela proteção que nos oferece. E vamos sentindo a presença das equipes de limpeza, de proteção, de higienização, adentrando em nossos lares neste momento. Representados pelos índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamina, os samaritanos. Esses irmãos vão adentrando em nosso lar, pela porta principal, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando toda e qualquer forma, pensamento, miasmas, elevando os ambientes, deixando todos eles limpos, purificados, queimando as negatividades com suas ervas, seus incensos. Assim a nossa casa vai ficando mais pronta e voltamos para a entrada dela, onde saudamos Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando, protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo dessa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Do alto a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz. No seu topo, um farol representa toda essa luminosidade. Ela está envolta em uma proteção e a espiritualidade. Pode perceber que aqui está sendo realizado um evangelho no lar. Os irmãos vão se fazendo presentes, necessitados do aprendizado, prontos para participar de mais um evangelho nesta noite. Nos ligamos também às falanges espirituais do professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes,
E vamos dando as mãos, sentindo a presença dos apóstolos, os primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, irmãos dedicados na missão de propagar o Evangelho, de compartilhar a Boa Nova. Que mesmo com a nossa pequenez possamos nos espelhar nesses queridos que, com muito esforço, muita abnegação, dedicaram a sua vida ao trabalho do Cristo. Sentimos a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, todo o seu carinho, todo o seu afeto, e depositamos em suas mãos as nossas angústias, as nossas dores, para que sejamos reconfortados nos momentos que mais tivermos necessidade. E vamos sentindo a luz brilhante, quente e amorosa de Jesus. Vamos dando as mãos ao Cristo, humildemente pedindo que nos dê suporte, que nos dê sustentação, agradecidos com muito amor por tudo que Jesus nos representa, pela importância do Evangelho em nossas vidas. E assim sentimos o conforto do Pai. E agradecemos a Deus por estarmos reunidos hoje aqui em seu nome, por mais um Evangelho, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades, pedimos sustentação. E agradecemos e iniciamos esse Evangelho quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo. Quem chegou agora durante a prece perdeu a música com a Alice, depois vocês podem voltar, acompanhar. Bora para o nosso Evangelho. Hoje a gente começa mais um capítulo novo, que é o capítulo 19. A fé que transporta montanhas. E damos início a esse capítulo com o primeiro item, né, que é o poder da fé. Evangelho na mão, aguinha aí para fluidificar no final. Vamos lá. O poder da fé, item 1. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo para cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio, e nessa hora, e desde aquela hora, ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos lançá-lo para fora? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé
como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. Então, primeiro nós temos aqui a situação do homem que chegou com o filho lunático, em busca de uma cura que os discípulos, os apóstolos ali não tiveram condições de realizar. Então, nesse quadro ele apresenta claramente que ao expulsar o demônio, essa expressão que a gente encontra no Evangelho, com o conhecimento espírita, nós entendemos que aquele irmão estava sofrendo de uma obsessão. Mas como não é o tema que a gente vai tratar na noite, fica só a título de compreensão. E a crítica de Jesus, que é o que cai, que é o que tem peso no nosso estudo de hoje, recai sobre quem essa crítica? Jesus está criticando o homem, pai do filho, está criticando o filho, que está obsediado, ou está criticando os discípulos? Os discípulos, porque eles não conseguiram, efetuar aquela cura que aquele pai estava precisando. Então, para Jesus, os discípulos estavam sem a fé necessária para realizar aquela desobsessão, no caso. E mesmo eles cheios de vontade, cheios de empenho, cheio de muito esforço no coração, faltava o que para eles? Faltava um ingrediente fundamental, faltava confiança, acreditar um pouco mais que eles tinham condições de efetuar aquela cura. E quando Jesus se refere à confiança, ou melhor, a gente nesse caso pode tratar também de fé, ela é a fé, a confiança que Jesus se refere, que move as montanhas. Então essa montanha seria uma montanha material, quando a gente pensa na fé do tamanho do grão de mostarda, transportando uma montanha material? Não, Claramente não, porque isso materialmente, fisicamente, não é possível, mas ela representa, a nossa pouca fé, a nossa pouca confiança, acaba representando as nossas limitações, essas limitações que a fé não consegue abranger quando a gente está desacreditado. Porém, quando estamos fortalecidos nessa fé, ela se torna poderosa. E poderosa, ela transporta montanhas. Vamos lá, item 2. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências e a má vontade. Em uma palavra, que encontramos nos homens, entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira no fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que perseveram. A energia e os recursos, o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Aí nesse item, especificamente, Kardec está falando do poder da fé, Qual é a força que ela tem? Então ele dá um toque especial para essa questão. E aí eu queria saber de vocês, quais são os maus hábitos, os maus costumes
que vocês já conseguiram conquistar através da fé? Então, eu tinha um vício em determinada coisa e eu consegui vencer através da fé. Eu tinha um mau hábito de falar mal dos outros. Tinha um costume de reclamar sempre de determinadas coisas e eu parei de reclamar e com muita perseverança, com muita insistência, com muita fé consegui. Então, esses vícios podem ser esses vícios materiais pesados, como no álcool, no fumo, no sexo. Além de falar mal, a gente às vezes inconscientemente prejudicava as pessoas realizando determinadas situações. Então, quanto que nós empregamos de esforço para que essa mudança de hábito se concretize? O quanto eu quero mudar, e quanto eu quero mudar, eu vou empregar fé. E a diferença da transformação está justamente na força da nossa fé. Nós seremos como os apóstolos lá, os discípulos, tentando curar o jovem, ou nós vamos de fato curá-lo? Então, quantas tentativas nós realizamos, né? Nós somos persistentes até a gente conseguir fazer a coisa que a gente acha certa. Então, por vezes a gente pode vivenciar situações que a gente costumeiramente vê que dá errado, mais pra gente estar dentro de uma zona de conforto, mais pra gente não, se eu tentar mexer nisso aí vai me dar um pouquinho de dor de cabeça, apesar de lá na frente ser muito bom, e a gente acaba não realizando o que devia acontecer. Quanto que a gente se dedica, né? Então essa é a pergunta as respostas que Kardec acaba trazendo sobre o poder. Então ele, só reforçando lá o que está no item 2, o que ele fala, o que ele diz? Que as montanhas são as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Tudo que nos transforma em alguém melhor. E aí tem os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São as montanhas que impedem que essa fé nossa trabalhe. Então a fé fortalecida, a fé robusta, como ele diz aqui, ela tem o apoio e o suporte de quem? Da perseverança. Eu vou tentar, eu vou insistir, não, eu vou em busca disso, né? Não é possível que eu não consiga mudar essa situação. Então o nosso esforço empregado está aí. A Edna diz que reduziu o mau hábito, né, de reclamar da vida, mas tem dias que tem que manter fé. É isso aí, é um dia após o outro, né, Edna? É que nem a gente está falando lá do Só por Hoje em uns evangelhos passados. A Michele, o combate ao rancor ao próximo. A Renata conseguiu reduzir a irritabilidade. Tem também a questão do perdão, que é muito difícil, né? Estava conversando em uma das postagens que eu fiz com uma pessoa que estava falando de que ela tinha sido traída e tudo mais. Que, poxa, mas já que eu fui traída, eu tenho que aceitar isso, porque significa que em outra vida eu traí. Não necessariamente, né? Isso não é... O espiritismo não é uma ciência exata nessa questão envolvendo a espiritualidade, né? Depende de várias circunstâncias, mas provavelmente a gente está passando por aquilo por uma necessidade e às vezes também por um pedido nosso. E aí a gente se envolve em situações que a gente fala, não é possível, né, que isso está acontecendo comigo. É para a gente ser testado, é para a gente superar as dificuldades que aquela situação vai gerar para a gente e, consequentemente, sairmos mais fortalecidos, né, com a nossa fé mais lá em cima. E é engraçado que quanto mais a gente aplica a fé nas coisas, mais fortalecido na fé nós ficamos. E a gente percebe que ela resolve diversos problemas, né? Nos auxilia a resolver vários problemas. Vamos então ao item 3. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso,
ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer pode fazer com que se realizem grandes coisas. Então a gente vê muito grandes palestrantes, né? Palestrantes renomados que falam sobre essa questão de esforço, de fé, de confiança, sem tocar na parte religiosa. Aquela questão de você querer e poder, tudo mais. Realmente tem muito sentido, o Espiritismo dá suporte à parte disso, porque de fato o que os Espíritos nos ensinam é que essa força, essa fé, lá na frente no último item a gente vai entender por que ela de fato funciona. E a gente pensa assim, bom, materialmente a gente precisa atingir um objetivo, quero conquistar um emprego, eu quero, sei lá, ter uma melhoria financeira, quero trocar de casa, quero casar, enfim, a gente pode querer várias coisas na nossa vida, né? Materialmente falando. E aí é nessa concepção que ele acaba trazendo, da gente atingir um objetivo e conquistar ele. E aí, se a gente for pegar, a gente sempre vai achar na internet diversos exemplos, né, de superação de fé e os seus resultados. Eu trouxe 3 rapidinho aqui só para a gente entender. Então, a gente ia lá, Albert Einstein, era um cara que era alvo de chacota na universidade, no meio científico, diziam que ele era um sonhador, consideravam ele como um caso perdido, e ele acabou se tornando um gênio da física, respeitado no mundo todo, ganhou um Nobel. Thomas Edison precisou de mais de 1000 tentativas para conseguir descobrir a lâmpada, inventar, né? Tem a Oprah Winfrey, mais contemporâneo, que ela foi vítima de violência doméstica, abusada sexualmente, levou ela a uma depressão, a uma vida promíscua, e aí, quando ela tentou entrar na televisão, ela recebeu vários nãos. E depois que ela conseguiu, empregou todos os seus esforços, é claro, e conseguiu um programa de sucesso, durou 25 anos no ar, e hoje ela tem a sua própria emissora de televisão. Então, a gente deve conhecer vários exemplos como esses na nossa vida. De alguém do nosso trabalho que a gente viu que superou e conquistou coisas, de pessoas da nossa família que superou uma doença, né? Então a gente consegue entender por esses exemplos, nesse item específico, os poderes, né, que a fé tem. Qual que é a força que a fé tem? Então, primeiro a gente trouxe lá o poder, a força que a fé tem em relação às nossas vontades, os nossos sentimentos. E aqui em torno dos objetivos, do conquistar, do fazer acontecer. Item 3. Noutra acepção, item 4. Vamos continuar o item 3, né? O segundo parágrafo aqui. A fé sincera e verdadeira sempre acalma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é a prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. E aqui ele traz quais são os predicados, né? Quais são as qualidades que essa fé possui. Então, lá no topo, com calma, com paciência, com inteligência e com compreensão. Com essas qualidades, a fé funciona. São com essas qualidades que a fé ganha robustez, que ela ganha força, aquele poder da fé que nós falamos. Aquelas pessoas conquistaram isso através desses itens: calma, paciência, inteligência e compreensão. E o contrário, quais são os sentimentos, quais são as ações que a gente gera que prejudicam a nossa fé? Insegurança, fúria e violência.
Então a calma nos dá força nessa confiança. Se a gente vai em torno do objetivo e começa a tropeçar, a gente já fica meio pistola, né? A gente já fica inseguro, aí a gente tem aquele predicado negativo. Se a gente fica inseguro, a gente começa a insistir muito e ver que não vai pra frente, a gente começa a ficar bravo. E aí a gente começa a se tornar uma pessoa violenta para conosco, com as pessoas ao nosso redor, e a gente perde os predicados que a fé tem. Então eu quero, sei lá, quero uma mudança em mim, quero uma conquista. Vou trabalhar com calma. Não deu certo? Calma. Vamos lá. Vou tentar de novo. Não deu certo? Calma. Paciência, isso gera paciência. E isso também atrai a inteligência, porque a gente vai estar trabalhando com uma fé inteligente. Por que eu estou utilizando dessa calma? Por que eu estou utilizando dessa paciência? Por que eu estou sendo compreensivo com essas dificuldades que estão me aparecendo? E aí a gente consegue domar essa fé, e mesmo que a gente bata por vezes, né, na parede e volte, a gente consegue almejar os nossos objetivos. Vou trazer um exemplo geek. Se a gente for pensar lá no Star Wars, e muita gente conhece, né? O Darth Vader é o Anakin Skywalker lá, e ele ainda está em um treinamento para ser um Jedi. E alguns Jedi já veem que a força nele é uma força incomum, é uma força descontrolada, não é uma força equilibrada como os dos demais. É um cara com muito potencial. E quando o lado negro da força mostra para ele, você é muito poderoso, você pode conquistar grandes coisas, você vai ser fortíssimo. Ele poderia ser isso pro lado do bem? Poderia, mas ele bateu em segurança. E quando bateu em segurança, essa personagem acabou se tornando violenta, acabou se tornando furiosa, porque quanto mais calma pedia para ele, mais bravo ele acabava ficando. Não, calma, sua hora vai chegar, seja paciente, tenha controle. Isso gerava nele, a insegurança aumentava e gerava muita fúria naquele personagem. E aí, no fim das contas, né, ele faz justamente o contraponto do que são os outros personagens, que são, né, os antagonistas dele, né, no caso, os protagonistas. O mestre Yoda, com a sua sabedoria, ele é o exemplo da calma. O Obi-Wan Kenobi, que é o mestre dele, também muito tolerante, muito paciente, apesar do seu discípulo ser uma pessoa de difícil situação de se lidar, né? Então, eles representam a calma, a paciência, essa inteligência emocional nas decisões. Então, esse exemplo deixa bastante claro para a gente entender as diferenças das pessoas e como a gente aplica essa paciência que vai se transformar fortalecida numa fé com confiança, com fé. Deixa eu ler aqui os comentários antes de ir para o próximo item. Prates 21, disse: quando temos fé, muitas situações ficam mais claras, pois entendemos que tudo se resolve. E é verdade, porque aí a gente usa do quê? Da paciência. Se a gente tem a paciência, a gente consegue dar um jeito. A Sônia comentou: minha filha era bebê ainda, foi diagnosticada com um câncer raro. Conversei com Deus e tudo passou, simplesmente fluiu. E ela acredita que foi o poder da fé. Não tenho dúvida que a sua, como diria Jesus, né, a sua fé te curou. Então, é claro, não basta só a fé, essa fé tem que ser uma fé inteligente. Não é aquela fé, vocês já devem ter ouvido a história, né? O rapaz estava num dilúvio e ele conseguiu se salvar ficando no telhado de casa, e ele começou a orar, né? Deus vem buscar, Deus vem me salvar, Deus vem me salvar. E apareceu lá um rapaz num bote, falou: vem cá, sobe aqui, vamos embora. Ele falou: não, Deus vai me salvar. Veio um outro numa lancha: vem, cabe bastante gente aqui. E ele: não, Deus vai me salvar. E a água subindo, até que passou um helicóptero, jogaram a corda e falou: vamos se salvar.
E ele, não, Deus vai me tirar dessa. E foi todo mundo embora, e a água subiu e ele morreu afogado. Então, a fé tem que ser raciocinada. Não é simplesmente querer, a fé é Deus. Não, ela tem que ser inteligente. Aí a Fran está comentando aqui, graças a Deus pude ter aqui comigo, mãe. Que fofo, Fran. Graças a Deus, né? Que bom, graças a Deus a fé que a Sônia teve. Vamos lá, próximo item, item 4. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. Então aí fala dessa conexão mesmo, né? A gente entender que a fé, ela vem de algum lugar, né? E do mesmo jeito que a gente conquista as coisas com fé, se a gente a abandona, a gente também pode perder. Então, aqui ele estava falando dessa conexão com Deus, dessa confiança, né, que eu deposito nas mãos de Deus essa fé, e de que ela vai conquistar grandes coisas, e que eu vou conquistar grandes coisas com ela, e que eu preciso de Deus, da espiritualidade, do que a gente pensar para que essa fé funcione, é o que a gente vai ver no item 5. Isso é um sinal de humildade, de entender que a gente não é nada. E aí a gente pega, por exemplo, a vida desses missionários, desses médiuns. Chico Xavier foi um espírito que entendeu o seu propósito. Um médium ostensivo que tinha uma missão, né, um compromisso. Para esse compromisso, que Emmanuel disse lá, disciplina, 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 ele foi resiliente, colocou de lado várias coisas que lhe eram prazerosas, eu não tenho dúvida disso, e viveu do fruto do trabalho, né, basicamente do trabalho de propagação do Evangelho, da sua psicografia, da sua mediunidade. Tocou muitos corações, então ele precisou calçar, como diria o Pânico, as sandálias da humildade, e fez o que ele fez para se tornar um ícone moral que a gente tem, né, mais recente. E a Kardec foi um cara que tinha um compromisso dificílimo, né, dificílimo, misturando essa questão da ciência com a fé, a ciência com a religião, a ciência com a filosofia, e ele também foi muito disciplinado, né, com a ajuda da sua esposa. Então foi um cara que tinha uma missão, um compromisso, né, mas ele era muito focado no trabalho e direcionado, né, ele sabia o que ele tinha que fazer, persistente, e escrevia e estudava e ia à sociedade espírita e realizava as reuniões mediúnicas e escrevia, e a vida dele foi esse ciclo. Compromisso, né, gente? E são duas criaturas que nunca quiseram os holofotes. Os holofotes foram simplesmente para fazer com que aquela verdade que eles traziam se propagasse, como, graças a Deus, eles conseguiram. E pegando por um outro lado, o lado do erro, o lado da falha, a gente pega lá João de Deus, né? Era um médium que realizava um trabalho excepcional de cura, né? Conheço várias pessoas que passaram por ele, e que quando ele foi pego naquela situação criminosa, as pessoas falavam, não, alguém aí está denunciando de alegre, alguém está querendo prejudicar ele. Não acreditavam, né, naquele... Como uma pessoa que realiza feitos bons pode realizar feitos ruins, né? E nós, humanos, temos essas energias boas e ruins ao nosso redor, então são escolhas, né? A gente pode muito bem querer trabalhar com a outra, mesmo que parcialmente. Então,
O João de Deus acabou caindo nas tentações da carne. E aí o que aconteceu? Provavelmente ele não tinha mais aquele poder de cura, tinha o apoio de espíritos que talvez não fossem mais os mesmos que estavam no início do trabalho. E o que acontece com essas pessoas, né? Elas acabam se auto-prejudicando. E toda aquela bênção, todo aquele compromisso que elas têm, vai embora. Então a gente tem que entender qual que é a nossa missão. Qual é o compromisso de cada um de nós? Pensem consigo, né? O que eu preciso fazer nessa vida? E aí o que a gente faz? Pega, coloca o nosso orgulho de lado, põe um potinho ali e fala, não, agora eu vou baixar a cabeça e vou trabalhar para que eu consiga trabalhar nessa missão, consiga trabalhar nesse compromisso. Seja um compromisso para cada um de nós, né? Seja um compromisso com aquelas pessoas que estão do nosso lado, porque aí a gente vai conseguir chegar um pouquinho pertinho desses exemplos bons que eu dei, né? A gente precisa de muito, a gente ainda é muito apegado à matéria, né? Natural, e acaba colocando em detrimento os nossos prazeres na matéria, os prazeres da carne, os orgulhos, as vaidades que tudo isso nos traz, e coloca de lado, né, esses nossos compromissos por vezes. E aí quando a gente para, não, caramba, tô fora da curva, eu vou lá, endireito o caminho e sigo de novo. Aí a gente dá aquela derrapadinha lá, dá aquela pescadinha, e opa, volta, que a pescadinha é perigosa, né, não pode nos levar a um acidente e prejudica a nossa trajetória. Então, aquele que possui a fé verdadeira, ele sempre vai ter o auxílio de Deus, vai ter o auxílio dos bons espíritos, para que a gente consiga, né, atingir esses nossos objetivos pré-determinados lá atrás, lá no nosso planejamento encarnatório. Michel comentou aqui, ter domínio da nossa personalidade é muito difícil, manter a prática do Evangelho é essencial. Pois é, principalmente quando a gente fala assim, não, eu tenho personalidade forte. As pessoas que falam eu tenho personalidade forte, já sabem que elas são bravas e arredias, né? Todos nós temos a nossa personalidade e que nós sabemos o que nos pertence e o que não nos pertence. Quando a gente fala eu tenho personalidade forte, é porque eu não quero mudar aquilo que eu sou, né? Tá bom do jeito que tá, e doa quem doer. Quando a gente fala doa quem doer, a gente esquece que a gente machuca as pessoas e lá no final nós somos os que vão acabar se machucando também. Isso mexe com a gente. E dá-lhe processo evolutivo, e dá-lhe reencarnação para a gente ficar reparando esses erros, até a gente baixar a cabeça e assumir, né, as nossas responsabilidades e colocar esse orgulho do lado. Hoje não vou fazer isso. Hoje não vai ter essa frase de personalidade forte. Hoje eu vou aceitar o que aconteceu, né? E é aí que a gente começa. O Janiel comentou aqui, tem uma mensagem no Evangelho, segundo o Espírito... É isso que eu pulei? Tem uma mensagem aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala da fé, a mãe da esperança, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. É muito bonito. Tá lá atrás, a gente já passou por essa missão. E a Marcela fez uma pergunta. E quando nós não sabemos da nossa missão ainda? Boa pergunta, Marcela. A gente está quase chegando no finalzinho do Evangelho, estamos no item 19. Não sei o quanto você tem acompanhado do nosso estudo, mas a gente, desde o comecinho, vem trabalhando isso nos nossos estudos. E tem um momento que a gente fala sobre as nossas missões. E como que a gente encontra a nossa missão? Como que a gente descobre? E aí eu vou te falar. O que você é boa, Marcela, perdão. O que você é boa? O que você tem de melhor? O que você tem de especial? Eu digo isso de sentimentos e digo isso de talentos, né? Quais são as coisas boas que você faz de melhor na sua vida? Pega essas coisas boas que você faz de melhor na sua vida e emprega para o bem. Isso vai te dar forças, porque como é que a gente vai colocar numa missão de vida uma coisa que a gente não consegue? Me fala, a gente está pronto para isso? Não, é difícil, não é? É muito difícil.
Então a gente tem que se apegar àquilo que a gente é fortalecido, aquilo que a gente é bom. Então pega aquilo que você é boa, foca naquilo e a gente vai percebendo, né? Quando a gente coloca foco nisso, a gente vai percebendo aonde a gente vai sendo melhor utilizado. Então você é boa para conversar e dar bons conselhos. As pessoas vão começar a te procurar mais para falar, puxa, porra, Marcela, eu tô precisando de um conselho para isso, me dá uma luz aqui. Se a sua conversa for esclarecedora, você não precisa emitir opiniões, né? Eu estou só dando um exemplo. A pessoa vai sair dessa conversa mais elucidada para ter um melhor pensamento lá na frente. Caramba, aquilo que eu falei com ela é verdade, olha. Você é boa em artes, né? Aplica as suas boas artes para ajudar pessoas. Então assim, a gente tem várias formas. A gente tem que primeiro se conhecer, se detectar. É o que alguém comentou lá em cima, né? A dificuldade é a gente saber, né? Qual que é o nosso talento, nosso compromisso. Então a gente entendendo, a gente foca, começa a aplicar mais, dá mais atenção. Quando a gente está fortalecido nisso, a gente consegue expandir. Então eu vou trabalhando aqueles sentimentos que antes eu tinha mais dificuldade, porque eu já estou fortalecido naquilo que me deixa bom, naquilo que me deixa bem, naquilo que faz os outros bem. E a gente vai percebendo no que a gente não é bom. E aí é o ponto-chave, porque a hora que eu vou percebendo aquilo que eu não sou bom, pode se tornar também uma missão, porque a partir do momento que você fala, não, agora isso aqui eu vou mudar em mim, ele se torna também um compromisso. A gente não sabe o que a gente combinou ali em cima, o que a gente pediu para mexer, né, para que nos melhorasse quando saíssemos dessa encarnação. Mas com certeza a gente não carrega um fardo maior do que aquele que a gente não pode suportar. Então quando as situações aparecem, é porque a gente tem competência, é porque a gente está pronto. Então quando a gente tem um cargo de chefia, a gente fala que a gente só resolve bucha, não é verdade? Só vem bomba, meu Deus do céu, só dificuldade. Mas é porque as dificuldades vão na mão de quem não consegue resolver. As dificuldades vão na mão daquele que é o chão de fábrica, que é aquele que é o braçal, que está lá no dia... Não, vão na mão de quem já tem mais bagagem, na mão de quem já tem mais experiência e lucidez para poder resolver os problemas. E é assim a nossa vida, igualzinho, nossos compromissos perante a espiritualidade. Espero ter te ajudado, tá, Marcela? A Ariadne, quando a gente fala que somos assim e pronto, já demonstra que estamos fechados para evolução ou qualquer mudança. Exatamente. Mostra arrogância, né? Mostra que a gente se acha superior, bam, e que não está preparado para aceitar as pessoas e as coisas como elas são. E quando a gente está fechado, as pancadas vêm, a gente se machuca mais. Que bom então, Marcela, que bom. Qualquer coisa, quiser conversar mais, me chama no direct, a gente troca uma figurinha. A Edna comentando aqui, verdade, Rafael, caminhe fazendo o bem, que essa é a nossa maior missão. A Edna é um dos exemplos aqui. Se eu estou aqui hoje é porque a Edna já apareceu na minha vida. Na minha vida e de tantas outras pessoas. Então assim, são pessoas que a gente cresce, no caso da Edna, né? Cresci vendo evangelizar e faz com que a gente, eu digo como Rafael, que sente o que a gente precisa fazer, né? Estar aqui hoje para mim é o que eu preciso fazer, uma das coisas que eu preciso fazer. Então faço com prazer, faço com gosto, faço e percebo, conforme a gente vai estudando cada vez mais, que a gente precisa estudar cada vez mais, né? A gente nunca está pronto para as coisas. Antes, assim que eu comecei os trabalhos nas redes sociais, um grande sonho, uma grande vontade era fazer um evangelho no lar, virtual, do jeito que a gente está fazendo hoje. Sempre tive muito essa vontade. E eu não fazia, mesmo com um trabalho no Instagram desde 2018. E eu colocava empecilhos para mim. Então eu morava numa casa pequena, tinha medo do barulho, que minha filha gritasse, que sei lá,
né, o vizinho fizesse barulho, e eu colocava que isso era um empecilho, que isso era um problema. Aí, isso durou 2 anos, 1 ano e meio, durou 1 ano e meio. Um pouco antes de acontecer a pandemia, eu decidi que eu já morava numa outra casa, eu falei, não, eu não tenho mais desculpa para isso, eu preciso fazer o evangelho no lar. Na minha casa eu já não estava mais fazendo, porque uma série de entreveros que a gente tinha lá. E aí a gente, vamos fazer esse trabalho, não tem jeito, agora não tem mais desculpa. E estamos desde dezembro, novembro de 2019, se eu não me engano, 19 ou 2020, eu já perdi até a conta. Agora não lembro mais, fazendo o evangelho. E aí a gente deslanchou e não consegue mais parar. E nem tem que parar, porque é um trabalho importante para mim. E se eu tenho que fazer o evangelho no lar para mim, que possamos compartilhar, né? Que outras pessoas que têm dificuldade de fazer o evangelho no lar possam estar com a gente. Que outras pessoas que gostam, né, de estar interagindo pelas redes sociais e às vezes não conseguem fazer com as suas famílias, estejam presentes aqui. Obrigado, Edna, pelo comentário. E a Prati escreveu assim: em uma conversa hoje com meu filho adolescente, falei com ele que o ato tenho mudado e aprendido com ele, e isso me deixa feliz, pois já passei pela situação de achar que eu não precisava mudar nada. E quando a gente pensa assim, né, a gente vai se esforçar para quê, né? E é muito bom essa conversa franca. É uma dificuldade que nós, como pessoas, temos. Parar, perguntar para as pessoas: olha, isso que eu estou fazendo tá bom? Você está à vontade com a minha postura, o meu comportamento, a minha fala? Isso dentro da nossa casa, isso dentro do nosso trabalho, nos nossos relacionamentos? Porque é isso que vai fazer com que a gente faça essa autoavaliação. Porque às vezes a gente tem um comportamento e as pessoas não correspondem, com medo de nos machucar, não é verdade? Eu não vou falar para fulano de tal que ela fez alguma coisa errada porque eu não quero perder a amiga. Não tem isso. Às vezes as pessoas não vêm falar, mas a gente pode perguntar. E se elas tiverem, né, confiança na gente, elas vão comentar: olha, isso que você fez aí em tal situação não foi legal, eu não gostei, eu não faria isso, né? E aí, por respeito. Mas se fosse um inimigo, a gente descia a lenha, né? Criticava até dizer chega. Então é legal a gente ter essa abertura com as pessoas. Eu tô convivendo, tô tendo conflito no meu trabalho. Vou conversar com o meu chefe, vamos sentar aqui um minutinho. Seguinte, tá acontecendo isso, tá gostando do meu trabalho? Olha, que tem determinadas coisas que tá prejudicando, tá acontecendo isso e não tá rolando. Então assim, não custa nada. A gente tem muito medo, né, de como as pessoas vão reagir, medo das respostas, e isso acaba travando a gente também. Só que travando a gente, trava os nossos comportamentos, as nossas melhorias, e a gente fica estagnado. Isso que você fez, Prats, é sensacional, né? Quem dera a gente conseguisse ter essas conversas francas. E a Rosana aqui: tem pessoas que nos roubam, tem pessoas que nos devolvem a nós mesmos, que é um pensamento do Padre Fábio de Mello. Precisamos ter cuidado. É isso, tem pessoas que nos roubam e tem pessoas que nos devolvem a nós mesmos. E aí a gente, de fato, acaba se revelando, né? Quando essas pessoas nos devolvem. Nos devolver, nesse caso, nada mais é do que mostrar o que nós somos, né? A gente tira aquele véu, tira aquela máscara e, meu amigo, lascou. Quinto e último item: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Então olha lá, que importante essa parte para finalizar. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão porque Jesus disse
aos seus apóstolos que, se não conseguistes curar, foi por falta de vossa pouca fé. Então, assim, a espiritualidade está conectada conosco. Tia Márcia fez um comentário aí que daqui a pouco eu vou ler, faz parte do grupo de estudo do Livro dos Médiuns que a gente tem. E a gente aprende exatamente isso que está nesse 5º item, estudando Kardec, estudando o Livro dos Médiuns. Fluidos, estamos em volta de energia, tudo é energia. Qual é a energia que está ao nosso redor? Então, se a gente aplicar essa energia, a fé inteligente, a fé emocional, move montanhas, move com paciência, com calma, move. A hora que eu aplico essa energia, a hora que eu aplico esse sentimento mais profundo que eu tenho no foco, na disciplina, na dedicação, eu alcanço o que eu pretendo. Então, a espiritualidade, né, como ele diz aqui, essa energia, esse agente, ele modifica as qualidades e, o mais importante, dá esse impulso. Então, nos dá força de que as situações ao qual nós estamos propostos para mudar, elas vão acontecer. E aí, a fé vai mover montanhas. Aí a gente vai pegar lá os coaches da vida, esses palestrantes que falam, não, você fica rico em X tempo, você consegue fazer tal coisa em tanto tempo, consegue um emprego em tanto tempo. Eles estão ensinando todos esses segredos. Eles podem ensinar esses segredos, todos eles, porque não é um segredo do espiritismo, né? Kardec aqui só está fortalecendo coisas milenares, como ele diz aqui, né? São coisas que os antigos já aplicam na natureza há muito tempo, muito tempo. Mas qual que é o diferencial aqui? Qual que é o diferencial? Além dessa inteligência que a gente precisa aplicar. A resiliência e compreender que posso empregar o máximo de fé e as coisas não vão mudar. Por quê? O que funciona comigo pode não funcionar com você. A minha necessidade não é a sua necessidade. E aí a gente tem que entender qual é o caminho que a gente tem que trilhar. Ah, você faz assim, olha, você segue esse passo a passo que eu estou te ensinando e você vai ser feliz. Mas, cara, eu consegui ser feliz. O cara que está ali do meu lado, o cara que está ali na rua, passando fome, como que ele vai ser feliz pegando tudo isso? Ele precisa primeiro matar a fome dele. Ele precisa saciar as necessidades materiais dele, para depois pensar nessa questão espiritual. Olha como é diferente. As regras são as mesmas, as leis divinas são as mesmas. O Evangelho, que é um tutorial de felicidade, é o mesmo. Para todo mundo. Só que nós não somos iguais. E cada um de nós vive situações diferentes. E cada um de nós é diferente e vai vivenciar a situação de uma forma diferente. Então, se surgir um problema, eu vou responder de um jeito, Tia Márcia de outro, a Ari vai responder de outro. Cada um de vocês, cada um de nós vai responder de uma forma diferente. Então, a gente tem que entender que, por vezes, eu posso estar empregando todas as fés, toda a fé possível, mas ela não vai solucionar o que eu quero. Porque talvez eu tenha que entender que eu preciso passar por aquela situação até adquirir determinadas habilidades, né? Até eu não sei o quanto mal que eu fiz para as outras pessoas, então eu posso ter errado muito em outras encarnações. Eu preciso passar muito por determinadas situações que me façam ter esse aprendizado, essa resiliência, tolerar determinadas falhas dos outros e minhas. Então a gente tem que entender o quê? O que a gente joga para o universo, né? Isso é fundamental. O que a gente tem jogado para o universo? Coisas boas, coisas más, para voltar para a gente, lembrando que tudo é cíclico. Então a lei de causa e efeito, ela não passa, né, de consequências que a gente, por vezes, vivenciou já e que faz parte da lei natural que rege o universo. Vou ler o que a tia Márcia comentou e vou fazer a leitura da nossa compreensão final. O nosso final de noite de domingo fica mais leve, fortalecido, acompanhado da gente aqui. E eu fico feliz de ter vocês juntos também.
Então, eu vou tirar o texto chamado Vencedores, do Vivendo o Evangelho, escrito por André Luiz. E ele diz o seguinte: os vencedores no mundo acreditam nas próprias potencialidades. Ganham competições, eliminam adversários, superam obstáculos, exercem autoridade, vencem guerras, ditam a moda, inovam as leis, galgam posições, evoluem as artes, formam opiniões, atingem objetivos, adiantam a ciência, fazem o progresso, dominam a política e conquistam o poder. Todos esses que conseguem são os vencedores do mundo. Contudo, Jesus exemplificou que não basta apenas convicção nas próprias possibilidades. A fé em si mesmo, sem a humildade perante a providência divina, é caminho para a presunção. Ninguém mais do que o Mestre Divino tinha tanto conhecimento, tanta vontade e tanto poder. E, no entanto, ajoelhou-se no Jardim das Oliveiras, aceitando que se cumprisse a vontade do Pai. Essa é a diferença entre os vitoriosos no mundo e os vencedores de si mesmo. O que cada um aqui quer ser? Vencedor no mundo ou vitorioso de si mesmo? Fica a reflexão para a noite. Acredita sempre no bem, ainda que não te sintas preparado para ele, e esforça-te pela renovação íntima, segundo os ensinamentos do Evangelho, porque é tendo fé sincera e perseverante que um dia removerás as montanhas de imperfeições que ainda te separam de Deus. Espero que as reflexões de hoje tenham sido proveitosas e vamos então fazer as nossas vibrações. O pessoal já começou a colocar aqui os nomes. E vamos lá então. Vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, nos elevando junto da espiritualidade presente, agradecidos pelo suporte, pela companhia, pelas inspirações. E vamos oferecendo aquilo que temos de melhor, as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos. Vamos sentir essas energias saindo da palma das nossas mãos, do topo das nossas cabeças. A espiritualidade nesse momento vai concentrando todas elas. E vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que nos habitam esse planeta, por aqueles que se encontram nas mais diversas dificuldades, desastres naturais, por fome, misérias, pelas guerras que nos assolam. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita, pelos dirigentes desta nação, pelas capitais. Vibremos por Brasília e vamos vibrando pelas pessoas que estão em situação de rua, sem esperança, sem família, sem lar. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de asilo, nos asilos, pelos doentes em seus lares, seus cuidadores, pelos encarcerados nas prisões. Vamos vibrando pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, pelos doentes nas UTIs, pelos desencarnados da Covid. Vibremos pelas pessoas que sofrem em suas casas, violência doméstica. E assim vamos vibrando pelos nomes colocados na noite de hoje. Vibrando pela família Nicolau, saúde, pela família Nicolau, pela família Rieger, Balbino, pela família de Jopoleto Cavassana, pelo seu lar, por seu filho Daniel Cavassana, pela sua saúde mental e emocional,
por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Lorival Oliveira, Norma Soledade, por Denivaldo Santos, Terezinha Soledade, pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, pela Edna, pelo Edson, pela Edilene, Esmeraldina, o Lauro, a Cecília Cristal e a Jéssica Lamounier, pela Almira Carvalho, Nathaniel, pela saúde de Pedro Mota, de Ailton Lírio, por toda a família Pinto da Silva e Mota, por todos os irmãos encarnados e desencarnados, por Marcela Mariano e família, pela família Ribeiro, pela Mônica Felácio e Alexandre Pedro Felácio, por Marina Sarmento e família, Rosildo e família, Jorge Ricardo e seu irmão Geraldo Thompson, Rêmia e família, e por toda a família da Rosana, Irene e Merice, por Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, a Marina Soledade, pelo Marcelo Almeida, a Cremilda Magalhães, a Elane Carvalho, Priscila R. e pelo Vicente Vasconcelos, pela Adriana Riquena Ortega, por Fred Menarbini, por Lourdes Leonel Poleto, Lúcia Consolete e família, por Luísa Cavassana, Edileuza Santos, Giane Zenaro e família, por Odair Renaldin, Boni Clay Preston, Marcelo Ferreira, Fabiana Ferreira da Costa de Souza, pela família Monteiro e Gonçalves, saúde e paz. Proteção a Antônio Alisson Medeiros, Maria Artemis, Amaral da Silva e família, Eumano Menezes e família, Divanda Oliveira e família, Emanuel e família, Joyce Moraes e família, Tamires Duarte e família, Patrícia Felizardo e família, aos desencarnados Maria do Socorro, Jorge dos Santos, Arlindo Bezerra e a todos da família, irmãos e pais, a Jailza Andrade, a Dona Alzira, ao Senhor Luiz, aos amigos da Rosana, ao Saulo, Samuel, Giane, Eliana e Ian, a Alisson Fernandes e família, André Torres e família, e aos desencarnados Isabel, Jesulino, Rosa, Exupério, Marcelo Balbino, José e Lindaura. Peço vibrações a Neuza de Oliveira, a Anderson de Oliveira, a todos os meus familiares e também à Clínica Fecundar. E assim, envolvidos por esse sentimento, essas boas vibrações, vamos pedindo que as pessoas que estão acompanhando esse Evangelho em outro momento, em outro dia, outro horário, possam também colocar os nomes das pessoas ao qual eles desejam essas vibrações para que sejam atendidas, essas pessoas sejam contempladas. Vamos pedindo que o Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, possam fluidificar as águas que têm nos deixado, assim como pedimos também que cuidem da gente durante o nosso sono, que possamos receber essas boas energias enquanto estivermos descansando na noite de hoje, que possamos ter as nossas energias, as nossas baterias materiais, espirituais recarregadas para mais uma semana. E vamos colocando ainda uma vibração especial para que a espiritualidade possa direcionar aonde for necessário. Repletos de gratidão no coração, vamos pedindo ao Pai que nos envolva em muita luz, em muito amor nessa semana, que possamos estar protegidos em uma cúpula contra todo e qualquer mal, que essa cúpula possa ser rodeada de boas energias e boas vibrações, que possamos mantê-la com nossas boas atitudes, nossas boas palavras, nossos bons exemplos, nossos bons pensamentos. E encerramos o Evangelho da noite de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado, gente. Bom descanso para todo mundo, uma boa noite. Fiquem com Deus. Domingo que vem, 9 horas, estaremos juntos mais uma vez. Beijo no coração de todos. Até lá.